ficamos na Zona Leste de Porto Alegre e temos 1.300, em torno de 1.300 alunos, um pouco mais, e 120 educadores. O trabalho que foi escolhido para trazer para vocês tem nome de ESMO Serra, Projeto ESMO Serra. Nome esquisito, mas é um estudo multidisciplinar da Serra Gaúcha. Ele tem vários componentes curriculares, entrou ciências, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, ensino religioso e arte. Eles tinham por objetivo, foi feita uma viagem com eles até Canela e Gramado, e eles tinham por objetivo observar, analisar e pesquisar no contexto natural, social e político da Serra Gaúcha. E com esse sentido, eles foram incentivados a terem protagonismo. Eles deveriam, o público-alvo foi a nossa 8ª série, ele tem um grupo trabalhando na edição do documentário que eles produziram. Eles tinham por objetivo apresentar um documentário para uma banca de professores. Todos os professores da 8ª série fizeram uma banca para assistir o trabalho de todos os grupos. A metodologia usada foram grupos de 6 estudantes. Eles saíram pelas cidades observando, precisavam observar a organização para otimizar e fazer os registros do trabalho de campo e realizar as atividades propostas durante a viagem por cada uma das atividades, por cada uma das disciplinas. Como recursos, eles utilizaram, depois de capturar imagens que foram feitas com tablets, celulares, câmeras fotográficas, mas em menor número, a maioria foram tablets e celulares, eles filmaram e fotografaram todo o trabalho, fizeram entrevistas, eles visitaram fábricas de chocolate e filmaram com o celular toda a produção e como funcionava. Depois eles voltaram com todo esse material e foram para a nossa parte de laboratório de informática, ilhas de edição e estúdio de áudio e vídeo. Então, ali, eles fizeram a produção do documentário que foi apresentado na banca e explicado para cada um dos participantes, das pessoas que estavam ali examinando o trabalho. Então, aí são eles nas ilhas. Esse é o estúdio, é a parte que eles fazem. Cada uma dessas ilhas tem um computador com o Adobe Premiere, que é um software que permite a edição. Eles fizeram, aqui vocês estão vendo a professora sentada com eles. Aqui tem uma professora de português aqui. Lá está a professora de geografia orientando outros trabalhos. E essa configuração de ilha de trabalho que nós estamos utilizando lá no colégio tem produzido um efeito muito interessante. Fora a parte física do trabalho, é o fato deles estarem olhando um para o outro durante o processo. E houve a situação de que uma das meninas de um dos grupos não prestava atenção, não estava se adequando ao trabalho, e o aluno se levantou e foi pedir que a professora intervisse ou que mandasse ela se retirar porque ela não produzia nada. Então, a menina ficou tão constrangida que guardou o celular, porque ela estava no Facebook, guardou o celular e passou a trabalhar junto. Então, essa percepção de trabalho em equipe, de cobrar a responsabilidade do outro, de querer que faça parte do todo para levar o seu nome ali, tem sido um diferencial nos trabalhos que eles estão produzindo. Na verdade, os trabalhos ficaram muito bons. Tem trabalhos que tiveram um roteiro, eu vou até pulando algumas coisas, porque eu vi todos os trabalhos, então eu me entusiasmei muito. Tem um trabalho de um grupo que tem um roteiro fantástico, mas eles não tiveram o domínio da tecnologia tão boa para produzir algo bonito.
mais frágil e com efeitos e a música do fundo dando todo a vida para aquela produção de forma diferente. Então, continuando aqui. Primeiro, a gente se baseia muito para esse trabalho das tecnologias e em sala de aula com o trabalho em equipe. Primeiro, no laboratório de informática, o que os alunos fizeram? Eles fizeram um resumo daquilo que eles coletaram na pesquisa de campo, né, das entrevistas feitas, pesquisaram na internet algumas coisas e criaram o roteiro. Então, neste momento, a habilidade mais evidente desse trabalho foi o pensamento sistêmico, porque eles tinham uma gama de informações que tiveram de organizar para poder montar um trabalho que tinha um tempo determinado para ser apresentado. No estúdio de vídeo, eles fizeram filmagens deles próprios, né, e usaram o chroma key. Eles sintetizaram uma coisa interessante que muitos deles gostaram, exatamente fazer aquela diferença, como o Jornal Nacional toca na tela e muda a imagem, né? Só que para fazer isso, usando o chroma key, tu bate uma tela vazia, depois tu vais escolher a tela que vai aparecer. Então eles tinham essa capacidade de abstração para ver o que é que eles queriam criar. Outra coisa muito interessante foi que eles vieram com malas, eles trouxeram figurino, eles trocaram de roupa. Então, se era algo como frio, eles passavam cachecol para fazer a apresentação. Foi um trabalho que não se desenvolveu apenas durante as aulas, teve trabalho extra. Eles vinham, agendavam no estúdio e vinham na parte da tarde para produzir o material. Então, teve... outra coisa interessante, eles tinham que ler o script, né, porque eles não conseguiam decorar alguns, e aí, para ler e parecer que não estava lendo, como acontece nos jornais da TV, um criticava o outro. Não, eles gravavam, olhavam o resultado, não ficou bom, porque tu não sabe fazer isso. Aí quem estava criticando ia lá tentar fazer pior. Então, o feedback que era dado ali deles próprios foi muito interessante. E se respeitando, tentando ajudar. Então, houve essa preocupação com a leitura. Outra coisa que foi muito trabalhada por eles foi a iluminação. Porque para fazer e a cor do figurino, porque dependendo da cor da roupa, interferia no chroma key. Então, eles tinham que cuidar da cor da roupa. A iluminação também. Outra coisa que eles tiveram de calcular era a distância que eles tinham que ficar da parede do chroma key, porque senão parecia que eles estavam flutuando. As imagens que eles próprios produziram na viagem, as fotos, eles tiveram algumas que descartar, porque se deram conta que a quantidade de pixels por polegada não permitia que eles pudessem redimensionar a foto, para fazer, por exemplo, o fundo do chroma key. No estúdio, então eles produziram, eu fiz um pequeno vídeo de 4 minutos com um pouquinho de cada um, inclusive com os erros deles e com uma parte melhor. Eu não escolhi por qualidade, mas aonde aparecia o trabalho deles, a técnica que eles tinham utilizado. Aqui no estúdio de áudio eles fizeram gravações, porque o som, fizeram dublagem, porque o som que eles tinham gravado não ficou bom. Então eles fizeram dublagem no estúdio de áudio. A leitura que eu já falei, e depois eles foram então para a ilha de edição, fazer os cortes, fazer a transição de imagens, e
forma mais integrada e uma possibilidade que esses estudantes possam experimentar o protagonismo e a autoria. Ele é uma composição dos componentes curriculares e uma proposição para que os estudantes possam, com bastante autoria, revelar suas necessidades. Esses efeitos todos são deles. Inclusive a entrevista foi dele, foram deles também. Aí a técnica usada foi o Photoshop. Eles aprenderam a mesclar o fundo. Para melhor entendimento dos estrangeiros, as placas devem ser escritas em outros idiomas. E quando há um laboratório nesse espaço que a gente pensou, é justamente para isso. Ele tem essa função. É a função de atender a essas necessidades, a essas demandas que nós temos hoje com a educação, com o ensino. Quando as ilhas, edições, edição, todas foram criadas para isso, para que vocês pudessem usar e que vocês pudessem utilizar o máximo possível, explorar o máximo possível. Muitas outras coisas que vão por aí, além da mídia, desse espaço com multimídia, outros recursos serão disponibilizados para que vocês se tornem, de fato, aqueles que vão receber, vão aprender com as tecnologias que a modernidade está acontecendo na sociedade. Bom, mas eu vou evocar os registros dos professores que eles fizeram, os alunos, e nós agradecemos então a atenção de vocês. Obrigada, Vera. Vamos passar agora para a Silvana Campos, da Colégio Marista, de 10, de João Pessoa, de 10.
E como temos o Moodle hospedado no nosso provedor, para esses cursos à distância, que já vem da própria província, e eu pedi licença à direção da escola e disse, posso usar o Moodle para os alunos? Mas com os alunos dos quintos, o que você vai fazer? Deixa comigo, deixa eu fazer um pouquinho do que eu quero mostrar que eles são capazes de fazer. Porque até então as outras salas de aula utilizavam o Moodle como repositório de aulas para que os alunos consultassem o tempo todo. E o ensino da leitura e da produção textual na EAD é uma viabilidade para os multiletramentos na escola. Pode fazer. Essa experiência, a justificativa dela, foi um olhar reflexivo sobre o processo de ensino da leitura e da produção textual. Né? Como é que tipo de leitura e escrita nossos alunos estavam vivenciando nesse contexto? E pesquisas comprovam que nunca se leu e escreveu tanto, mas que qualidade de leitura e de escrita são essas que não tem mediação nenhuma. E isso me preocupava. A necessidade de utilizar novas metodologias para o ensino da língua portuguesa. A aproximação do contexto de leituras e de escrita dos nossos alunos, que é o iPad, o smartphone, os tablets, o objetivo geral é propor um letramento crítico. Um letramento onde eles tivessem uma criticidade em tudo que escreviam e liam. E não só repetir o que era pedido e escrever para receber uma nota apenas. A partir de um ambiente virtual de aprendizagem, de uma aba, inseridos na pedagogia dos multiletramentos. O objetivo específico era avaliar esse desenvolvimento da leitura e da produção textual com estratégias planejadas para essa modalidade virtual e propor através da educação à distância estratégias de ensino de leitura e da produção textual para alunos de quinto ano. Pode passar. Toda essa experiência foi alguns teóricos que nortearam o Vygotsky, a importância da interação social e das trocas de saberes, concepção de ensino-aprendizagem socio-interacionista, professor mediador, o aluno não é passivo, é ativo, aprende na interação com seus pares, reprodutor, não é reprodutor de modelos, enfatiza o debate, o diálogo, a troca de ideias e a participação. E isso está presente por si só em ambientes de comunidades de aprendizagem. O Marcuse, os gêneros textuais como fio condutor do ensino de língua portuguesa, o Doris e Shelley, que cria uma sequência didática para se ensinar leitura e produção textual, onde se apresenta gênero, onde se lê, onde se cria e elabora e estuda as características dos gêneros e eles passam a produzir esses gêneros. E há hoje o conjunto de letramentos na escola, onde a pedagogia do multiletramento diz o aluno tem que aprender não só na cultura do papel, mas também na virtual, onde textos híbridos, multimodais, multissemióticos sejam trabalhados e criados também por eles. Eles comecem a compreender que ícones, que imagens são essas que aparecem nesse ambiente e para que serve, que função tem isso. Pode passar. Aula inaugural. Era preciso aula inaugural. Para quê? Para que nosso aluno, já nativo digital, domina as redes sociais, mas nesse ambiente virtual ele precisava saber o que ele tinha que fazer quando eu mandasse para casa alguma coisa. Então nós tivemos uma aula inaugural com 3 turmas de quinto ano, eram 105 alunos, e o objetivo dessa aula era mostrar aos alunos como é que funcionava esse aula. Eles receberam uma etiqueta que tinha como usuário o número da matrícula e a senha era dia, mês e ano com 8 dígitos nascimento. Se quisessem trocar a senha, poderia depois. Então eles começaram a iniciar os conteúdos procedimentais. Como acessar, para que serve aquilo, pode passar. Esse foi nossa sala virtual, que eles apelidaram de LPT. Eles mesmos começaram a chamar de LPT, leitura e produção textual. E nessa primeira aula inaugural, eles captaram tudo, porque eles não conheciam o mundo, eles conheciam outros ambientes. E aí eles começam, para que serve esse glossário? Para que essa biblioteca? Para que esse fórum de notícias? E aí eles iam aprendendo cada função que tinha esse ambiente. Foi dividida essa experiência em 3 módulos. No módulo 1, eles iam conhecer o ambiente virtual, construir o perfil, que não era o perfil de rede social, era o perfil de estudante deles. E um fórum de boas-vindas. Pode passar.
uma orientação, era preciso ter uma orientação. Então eu colocava essa orientação para que eles soubessem o que tinham que fazer. Eu disse para eles que a partir daquele dia eles iam ter 2 agendas, uma presencial e uma virtual. E essa agenda virtual se chamava Fórum de Notícias. Quer saber nas notícias? Vão lá, que eu estou dizendo lá o que é para vocês fazerem em casa. Então não era um curso à distância, era um presencial com prolongamento, uma sala virtual, o tempo todo, com esse feedback diário. Eu era mediadora na presencial e ao mesmo tempo mediadora na virtual. E pode voltar, só um minutinho. Como toda sala de aula, a gente precisa de um contrato pedagógico. Eu disse, como é que eu vou jogar esses 105 meninos no ambiente virtual sem regra nenhuma? Existe um nome chamado etiqueta, que é um neologismo, no YouTube, na internet, que são éticas, né? Net vem de internet e netiqueta é uma mistura de etiqueta na internet. E aí eu iniciei essas regras e dei abertura para eles criarem mais 3 ou 4 regras, onde a gente fez uma votação para saber o que era permitido e o que era proibido. Eles começaram a entender que isso era uma sala virtual, isso não é uma rede social. Tinha linguagem adequada para se usar nela, porque era uma sala de aula de língua portuguesa. Então, eles tinham que usar um outro tipo de linguagem. E nessa etiqueta foi muito bom porque eles sabem se policiar muito bem. Quando é para criar regras, eles sabem melhor do que nunca, a gente dando a ferramenta para eles. Pode passar. E aí iniciou as boas-vindas, porque eu precisava saber o que eles estavam achando disso tudo. E era assim geral, né? Gostei muito dessa última, chega a dizer que você associou 2 coisas que nós adoramos: estudos e internet. Já que eles viviam pendurados na internet, agora vão ficar na internet estudando. E foi bem receptivo. Pode passar. Bom, no segundo módulo, tudo, eu segui um plano de curso, eu não fugi disso, era o meu plano de curso. O que era para trabalhar na sala de aula, o que dava para se aproveitar na sala virtual, eu jogava ali. E o gênero textual relato pessoal, para eles aprenderem narrativas em primeira pessoa e tal, eles tinham que fazer isso em forma offline. Uma ferramenta muito simples, de revisão do Word, né? Onde eles me mandavam em arquivo no ambiente próprio, eu criava esse espaço, e eu corrigia esse texto, era trabalhoso para mim, não era para eles não, porque isso eles aprenderam rapidinho. Tinha as orientações, você está precisando melhorar seu texto aí, isso eles iam e voltavam várias vezes. Essa tessitura do saber fazer. 45 dias eu passei para devolver 105 textos. Porque para mim não interessava a quantidade, sim a qualidade. Não adianta a gente ficar corrigindo só por corrigir. Então eles elaboravam, voltavam, precisavam melhorar. E não, disseram, o bom é que eu não tenho que rasgar a folha, porque achavam terrível ter que passar limpo o texto, corrigido. E muitas vezes eu não dava para aprender todos. Eram 3 turmas, como é que eu ia fazer isso? Então, esse feedback, os textos foram sendo reelaborados, melhorados, e depois eles publicaram no ambiente. Pode passar. E veio também tudo que tinha, que eu notava que estava precisando ser trabalhado, por que não usar a leitura e a produção textual disso aí? O Menino Bonito foi um livro virtual, ele tem um papel, mas eu levei virtual, para o ambiente, e criei um fórum de discussão do Menino Bonito, que era um menino que chorava muito e o pai dizia que o outro não chorava. E aí criou-se essa discussão. A autora Sônia Rosa, de tanto ouvir, né, pessoas falarem que o menino não usa brinco, que o menino não chora, o que vocês já acham sobre isso? Gente, foi assim, fantástica essa questão de gênero trabalhado, com leitura e produção textual. Por quê? Porque a gente viu que precisava ser discutido. Meninas que jogavam futebol na hora do intervalo, nos seminários, meninos que não gostavam do futebol e ficavam com as meninas da biblioteca. Era florzinha, era a bonequinha da turma, enfim, eles jogaram tudo aí o que eles queriam, né? De forma respeitosa, mas dizendo quem se incomodava com quem, e usando a argumentação, era isso que eu queria, e era o contexto deles. Então, nada melhor do que criar condições de argumentar quando você tem um contexto de realidade deles. Não adianta botar a argumentação que não se pode passar. E aí, nas férias, eu brincava com minha boneca, meu irmão mais novo, o bebê pegou a boneca, e a tia dele disse, tira essa boneca junto dele. E assim foi dizendo que boneca era de menino e tal, e ela achava que se
enfim, foi uma verdadeira discussão e a gente levava isso para a sala de aula e para o ambiente também, e estava se construindo uma argumentação em cima disso. Pode passar. O módulo 3 a gente trabalhou, isso era um assunto do livro didático, não fugia nada do que tinha planejado. Do livro tinha o gênero textual debate regrado, onde a gente criou discussões em sala de aula, onde os meninos tinham que elencar um representante do grupo para debater se deveria levar o celular para a escola, para a sala de aula. Sim ou não? Enfim, esse wiki é uma ferramenta do Moodle que você pode construir um texto coletivamente, de forma síncrona, ou seja, um coloca, o outro continua e tal, e tal, e tal. Quando o texto ficou pronto, e foram 3 textos, um de cada turma, eu levei para a sala de aula e saí. E eles começaram a ver, vixe, que texto confuso, professora, não está aparecendo. Às vezes está aparecendo até no fórum de discussão e tal. Eles reconheceram isso. Não foi um trabalho que eu pude corrigir virtualmente. A gente tem que entender isso, que certas coisas só é virtual. Então, sentamos em duplas, 17 turmas para cada turma, e baseado numa mediação feita por mim, eles tinham que detectar palavras repetidas, parágrafos que não foram feitos, onde é que está faltando uma argumentação para isso, quem defendeu isso tem que dizer porquê e tal, e os textos foram sendo reelaborados, e cada dupla ficou com um texto diferente em si. Pode continuar? E por último, apareceu coisas pedidas por ele. Professor, por que a senhora não abre um fórum compartilhando conhecimentos? A gente podia botar filmes, livros que a gente lia para indicar para os colegas. Eu digo, tá, tudo bem, eu abro, agora só por uma condição. Tu vai ter que dizer por que esse livro é bom, por que você está indicando, né? E eles começaram então a criar esse fórum compartilhando conhecimentos. Indicavam peças de teatro, indicavam filmes, indicavam livros e escreviam. Pode passar. Por último veio um fórum extra, que foi os trabalhos de mostra de conhecimento, que tomam muito tempo da gente em sala de aula. Então, o que é que eu fiz? Abri 9 grupos, 3 por cada. O tema era a comunicação ao longo dos séculos, do tempo das cavernas da internet, e cada grupo ficava com um tema diferente. Vocês podem ver que tem grupos que construíram todo o trabalho virtualmente, trocavam ideias, construíram texto coletivo, tinha que apresentar alguns textos coletivos. Já outros disseram, mas pode fazer presencial? Pode, se assim tu achas melhor, faz, né? Não tem problema nenhum. E ali, outros construíram todo virtualmente. Colocavam imagens, discutiam fontes de pesquisa e tudo mais. Pode passar. E aí, sempre com orientação inicial em sala de aula, eu repeti essa orientação aí, eles tinham que coletar dados, eles tinham que decidir quem vai organizar o quê, enfim, aquelas orientações que a gente tem que dar para os grupos poderem, aquela mediação constante, né, que a gente tem que fazer, que é chamada no ambiente virtual os provocadores cognitivos. Teve uma colega nossa, que na sala anterior, vou colocar aqui, ela colocou assim, a questão presencial e do virtual tem a ver com estratégias e não com o espaço em que é utilizado para se ensinar. Porque tanto no presencial tem professor que senta ali e manda o menino fazer um fechamento e preparar só seminário para apresentar, que é coisa boa também, mas também se deve fazer isso. Como no virtual também tem professores que só faz jogar material para você ficar lá e ele não interage, não faz absolutamente nada. Como também vice-versa, né? Pode passar. Considerações finais. Visto que tem viabilidade sim de um AVA, um prolongamento de sala de aula, não precisa ser uma educação à distância, propriamente dita, é um espaço onde você trabalha presencialmente e joga no virtual. Promovendo a leitura escrita, como também os multiletramentos. Eles aprenderam a usar, a fazer download, a fazer de tudo que você podia imaginar. Aprendizagem colaborativa e desenvolvimento da autonomia do aluno, envolvimento dos alunos nas atividades de língua portuguesa, coisa que eu não tinha, né? E a partir daí começaram a se envolver, alunos que não participavam em sala de aula começaram a participar aí, e ainda diziam assim, fui eu mesmo que escrevi, professora. Como quem diz assim, não duvide de mim. Uso da internet como construção de conhecimento, práticas de letramento simultaneamente acontecendo na cultura do papel como na cultura digital, acesso a novos gêneros textuais e
emergentes na web e a necessidade de uma preparação do professor para uma docência virtual, que não é igual a uma docência presencial. E isso nós não temos na academia. Só se faz com formação continuada constante nas próprias escolas. E por último, eu não podia deixar de citar Paulo Freire. Esse dizer dele está no livro Pedagogia da Autonomia, né? Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando. Intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Porque conhecimento que é individualizado na conhecer tem que ser compartilhado, não é, minha gente? Próximo. E eu vou dar exemplo nesse mais. Eu vou mostrar aí meu. Bom, pessoal, boa tarde. Nós somos do Centro Social Marista Ecológica, da Rede Marista de Solidariedade, somos da província Marista Brasil Centro-Sul. Vamos estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso projeto, que já acontece na nossa escola há 5 anos. Nossa escola tem 22 anos. Nesses 22 anos, esse projeto acontece em 5 deles. A gente vai relatar um pouquinho da experiência desse ano de 2014. A gente não pode começar sem situar um pouquinho da prática que a gente tem lá. A gente trabalha no sentido de uma educação integral. O nosso currículo é integrado. Essas crianças chegam de manhã, passam o dia todo na escola. E o nosso projeto, que é o projeto de robótica livre, ele compõe esse currículo integrado. Então, a gente tem diversas oficinas durante esse tempo todo que eles passam na escola: música, expressão corporal, e a robótica é uma dessas opções que eles têm dentro desse nosso currículo. Pode voltar lá no começo, né? A gente vai falar um pouquinho em conjunto, porque esse ano a gente está trabalhando um pouquinho da robótica livre utilizando o Arduino, trabalhando um pouco mais focado em relação à matemática, tentando deixar ela um pouco mais significativa para os nossos educandos. Um pouquinho da linha que a gente entende da robótica. Então, é uma referência que a gente tem numa das nossas bibliografias da nossa biblioteca, que ela é uma metodologia que explora diversas áreas. Dentre essas diversas áreas, algumas que a gente está trabalhando mais assiduamente nesse ano. A matemática, então, um pouquinho da álgebra, da lógica, um pouco da física, das engenharias mecânica, eletrônica, elétrica, computação, um pouquinho das ciências cognitivas aí, tentando entender essa linha um pouco que mistura entender o funcionamento e a estrutura da mente humana. Até foi meio proposital hoje a gente assistir um pouquinho da palestra de neurociência, porque é um pouco do que a gente quer se aprofundar mesmo. E nós trabalhamos na educação